Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência agora, vídeo 572. A questão ainda é a de 450, onde nós vamos ler novamente, não vamos esmiuçar mais não, porque nós já esmiuçamos no vídeo 572, mas porque tem uma pergunta, né? Dentro dessa pergunta 450, onde nós necessitamos ler a primeira, porque ela é uma sequência. Então, Kardec perguntou: a dupla vista é suscetível de desenvolver-se pelo exercício? Responderam os bons espíritos: sim, do trabalho sempre resulta o progresso e a dissipação do véu que encobre as coisas. Pergunta: esta faculdade tem qualquer ligação com a organização física? A dupla vista, né? Ela tem qualquer ligação com a organização física? O Kardec fez essa pergunta. E os bons espíritos responderam: incontestavelmente. O organismo influi para a sua existência. Há organismos que lhes são refratários. Agora, a gente entende que esse processo é muito complexo e é muito relativo. É complexo e é relativo. Os bons espíritos estão certos, é óbvio, sempre estiveram certos, nunca erraram, mas são conceitos que nós devemos raciocinar bastante, analisar bastante, porque existe dentre essas perguntas e essas respostas, vamos assim dizer, coisas que fogem o nosso entendimento devido à nossa evolução não ser lá assim tão esplendorosa, né? Não sermos assim mais evoluídos. Por isso que não ousamos a falar muito, porque cada caso é um caso. Então, tanta pergunta, ela é composta de um sentido duplo, quanto a pergunta é de sentido duplo e a resposta de sentido triplo. Então, nós temos que analisar bastante, porque cada caso é um caso, né? Então, nós vamos para a questão 451. Por que é que a segunda vista parece hereditária em algumas famílias? Olha só. Hereditária em algumas famílias. Aí os bons espíritos respondem: por semelhança da organização. Que isso é relativo também. Nós não podemos. Eu vou usar esse termo por falta de outro. Nós não podemos acreditar que seja exclusivamente por semelhança da organização.
Porque não é exclusivamente por semelhança da organização, que se transmite como as outras qualidades físicas. Depois, a faculdade se desenvolve por uma espécie de educação, que também se transmite de um a outro. E nós sabemos que na íntegra não é assim que acontece. Por isso, aquele que não separa o joio do trigo numa questão assim tão complexa, porque é complexa, é relativa, mas se a pessoa não possui conhecimento de complexo e de relativo, ele acaba comendo gato por lebre numa questão desta. Porque, gente, nesta questão 451 aqui, se nós fôssemos tecer comentários a respeito, obviamente nós em 1000 vídeos de 25 minutos não seria suficiente. 1000 vídeos não seria suficiente. De tão complexo e de tão relativo. Porque observa para você ver. Por semelhança da organização. Isso é inexistente. Que se transmite como as outras qualidades físicas. Como as outras qualidades físicas. Depois, a faculdade se desenvolve por uma espécie de educação, que também se transmite de um a outro. Aí fica a critério de cada um, porque cada caso é um caso, né? Então nós não podemos, de alguma forma, assim, interferir naquilo que a pessoa aceita como sendo real. Mas a nossa visão, ela foge completamente tanto da questão da pergunta quanto da resposta. Mas, por uma questão assim de respeito, nós temos que apenas dizer apenas isso, porque não podemos, em momento algum, interferir no livre-arbítrio, mesmo que seja relativo, de cada qual que se encontra em processo de evolução. Na questão 452, é exato que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? Olha só para você ver. É exato que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? É óbvio que os bons espíritos vão dizer que sim, né? É óbvio que eles vão dizer que sim. Mas lá vem eu novamente com o termo. Isso é relativo, isso é complexo. Cada caso é um caso. Eu acho que você já está até cansado de ouvir. Se você está cansado de ouvir esses termos, imagine eu que tenho que ficar falando esses termos quase em todas as questões. Porque
eu já disse algumas vezes e repito, o Livro dos Espíritos são parábolas que nós temos que aprender a raciocinar, a analisar, a separar o joio do trigo com bom senso. Então, é lógico que os bons espíritos vão dizer assim: a moléstia, a proximidade do perigo, né? Uma grande comoção pode desenvolvê-la. O que isso é relativo e o que isso é complexo. Por isso vem essa pergunta e essa resposta de sentido triplo. Todas as duas, tanto com a pergunta quanto a resposta. Porque se nós pararmos para analisar essa pergunta, os bons espíritos já responderam ela em outras questões anteriores. Só que aqui encontra-se o sentido duplo da modificação a qual Allan Kardec fez para poder, não vou dizer testar os espíritos, mas comprovar a autenticidade daquela matéria, daquela questão em si, a qual nas anteriores ele interrogou. Então ele testou para ver se ia ter as mesmas sequências. Então olha só, o corpo às vezes vem a achar-se num estado especial que faculta ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos carnais. Estas questões da dupla vista, para muitas pessoas, elas são assim complicadas da pessoa entender. É muito complicado entender isso aqui. Você entendeu? Mas se a pessoa se esforçar um pouquinho mais, ele consegue, sim. Porque não é difícil. É uma questão apenas de raciocinar. É possível, é exato que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista. Ora, certas circunstâncias, uma enfermidade, né? A proximidade de um perigo, isso vai desenvolver. A questão aqui encontra-se, o complexo e o relativo encontra-se no desenvolver. É aí que a pessoa tem que aprender a separar uma coisa da outra. O termo desenvolvem. Então, certas circunstâncias desenvolve. A segunda vista, ora, se certas circunstâncias desenvolve, obviamente, 100% do ser em processo de evolução a possuiria. É nisto que eu quero dizer. Porque qual o ser que nunca sofreu um impacto? Vou usar esse termo. Qual o ser que nunca
sentiu um impacto psíquico, psicológico, emocional? Qual ser que nunca enfrentou uma situação perigosa, aquela que detonou com o teu emocional, que eclodiu a adrenalina e que desestruturou todo o teu sistema imunológico, tanto espiritual quanto físico, desestruturando o teu sistema endócrino, o teu sistema neurológico? Qual ser na face da Terra? O ser, principalmente no mundo de provas e expiações, quer dizer assim: eu nunca sofri, nunca passei por situações calamitosas. Por exemplo, um susto, um medo, alguém que nunca recebeu uma notícia que o deixou assim emocionalmente desequilibrado. Então você está entendendo o porquê do relativo e do complexo por causa do termo desenvolvem. Ué, Luiz, mas então o Kardec errou na pergunta? Não, tá certinho. Só que ele fez essa pergunta dessa forma, sabendo que teríamos que analisar isso. Porque não se desenvolvem só por esses fatores. Não é só por esses fatores. E esses fatores, não é só por esses fatores, e não são esses fatores os responsáveis pelo desenvolvimento, que na verdade não deveria nem ser usado o termo desenvolvimento, e sim pelo surgimento, pela manifestação, pelo desabrochar. Porque desenvolver é uma coisa muito complexa, que exige de questões assim muito relativas, sutis. Você entendeu? Não sei se você está conseguindo entender, mas tudo bem, né? O corpo às vezes vem a achar-se num estado especial que faculta ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos carnais. Olha só para você ver, né? Como no início aqui, a moléstia, a proximidade do perigo, uma grande comoção pode desenvolvê-la, a, a, a segunda vista, né? Que é a dupla vista. Isso é relativo, isso é complexo. E Kardec ele tece aqui um comentário pequeno que diz assim, ó, ele disse assim, ó: nas épocas de crises e de calamidades, as grandes emoções, né? Olha só, nas épocas de crise e de calamidade, as grandes comoções,
todas as causas, enfim, superexcitação do moral provocam, não raro, o desenvolvimento da dupla vista. Isso é relativo também. Isso é relativo também. Gente, se as pessoas entendessem o que é relativo e complexo na íntegra, as pessoas iriam entender melhor o porquê que eu digo aqui sempre eu digo relativo e complexo. Porque nas épocas de crise e de calamidade, quantos milhões de fatores levam às crises? Porque quando se fala em crise, existe um número inimaginável de situações que leva ao surgimento da crise e também da calamidade. Quantos milhões de itens levam-se à calamidade? Que tanto pode ser de ordem passada, presente, espiritual, transtornos obsessivos, trevas, anticristo, o fator, o próprio indivíduo mesmo, a auto-personalidade da pessoa, a personalidade, primitiva, bruta, a personalidade. Parece que a providência, quando um perigo nos ameaça, olha só, dupla vista, parece que a providência, parece que há providência, quando um perigo nos ameaça, nos dá o meio de conjurá-lo. Todas as seitas e partidos perseguidos oferecem múltiplos exemplos desse fato. Eu acho que, no princípio, quando tratando-se de crises e calamidades, já resumimos em partes o esmiuçamento de acordo com o permitido do princípio até o fim do esclarecimento de Allan Kardec. Porque se nós pararmos para analisar o princípio da questão tratada por Allan Kardec, resume-se princípio, meio e fim. Só que o fim da questão por ele aqui tratada resume-se no princípio. Quando nós observamos, quando ele disse assim, nas épocas de crise e de calamidade, as grandes emoções, todas as causas, em fim de superexcitação do moral provocam na raro desenvolvimento da dupla vista. Aqui ele já resume o final dessa questão a qual nós acabamos de encerrar.
e de acordo com o esmiuçamento que fizemos em cima desta questão, que também entra o relativo e o complexo, onde cada caso é um caso, porque como nós tivemos a oportunidade de dizer, quantos milhões de acontecimentos são responsáveis por crises e também por calamidades e por grandes emoções. Então, é para ser analisado com bom senso, mas nós sabemos que você tem capacidade de analisar com bom senso tudo que encontra-se escrito e tudo aquilo que no esmiuçamento até agora nós realizamos. Vamos para o próximo vídeo.